Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos a essa palestra. Na verdade, a essa introdução a respeito do ciclo de palestras que nós teremos aqui na Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea ao longo do mês de dezembro. Esse nosso ciclo de palestras diz respeito ao tema central, que é a saúde e espiritualidade. No primeiro final de semana, nós teremos o seguinte tema: mente pura, coração nobre e corpo são. E aí eu vou ler a sinopse, ela está resumida aqui. A ciência moderna se aproxima rapidamente do conhecimento ancestral de que a saúde depende não apenas de fatores externos ou mesmo geneticamente herdados, mas também de fatores internos, mente, emoção, ações, são consequências ou são causas. Quando pensamos na integridade e na integralidade do ser humano, como vemos essa relação de causalidade? Que papel o estado de consciência e a predisposição interior de uma pessoa podem exercer neste bem tão precioso que é a nossa saúde? Isso em sentido mais amplo. No segundo final de semana, desenvolveremos o seguinte tema, que é um desdobramento desse tema central: conflitos e desarmonias interiores. E aí uma pequena sinopse aqui para você acompanhar. Que capacidade temos de transformar nosso mundo interior? Sobre qual ponto de apoio devemos nos firmar para reescrever os registros interiores que governam a nossa vida? Que transformação de consciência deve ocorrer em nós para mover o nosso mundo interior? Esses dois elementos são elementos centrais na proposta da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que vamos discorrer e fazer uma reflexão conjunta, sintética, como preparação para esses três. E o terceiro é um tema mais localizado até no esoterismo: chakras e libertação. O conhecimento dos chakras é ancestral e vem se popularizando. Existem terapias que lidam com esse assunto. Afinal de contas, qual é a visão da Rosa Cruz Áurea a respeito deste tema tão estrutural quando pensamos em saúde? Que ponto de atenção devemos ter ao nos aproximar de um assunto tão instigante? Vamos falar um pouquinho de saúde e espiritualidade, mas antes, é preciso que tenhamos em mente qual é a proposta de uma escola de mistérios. Qual é a proposta da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea como uma escola de mistérios? Essa proposta é uma proposta extremamente profunda, extremamente radical. É a proposta de transformar o ser humano. Porém, essa transformação visa um objetivo. Existem vários tipos de transformações possíveis. E na nossa vida mesmo, no transcorrer de nossa vida, nós convivemos com transformações sistemáticas. A infância, a adolescência, a vida adulta, e quando ultrapassamos a vida adulta e temos um momento da nossa vida em que o nosso corpo começa a dar sinais de que há uma redução das atividades. E, naturalmente, quando pensamos em saúde e espiritualidade, existem problemas que podem surgir em todas essas etapas da vida. Contudo, de forma natural, é esperado que, à medida que o nosso corpo perde vitalidade com o tempo, naturalmente, a saúde ela sinaliza para a nossa consciência algo diferente. E aqui tem um ponto fundamental do objeto de uma escola espiritual
como a nossa, de uma escola de mistérios. O objeto principal, o objeto de transformação, o objetivo essencial é a nossa consciência. Sim, aquilo que nós usamos para perceber o mundo, aquilo que nós usamos para perceber a nós mesmos, que é a principal ferramenta da nossa vida. Se a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, como uma legítima escola de mistérios, busca fornecer ferramentas para os seres humanos que querem, que desejam uma ruptura com seu velho estado de ser, que sentem que há algo errado na sua forma de ver a vida e na sua forma de relacionar com a vida, isso nós chamamos de um despertar espiritual, de um processo iniciático, de uma iniciação de algo que visa transformar a velha forma de agir. Portanto, para as pessoas que têm essa busca, a escola espiritual tem muito a dizer. E a saúde e a espiritualidade, nesse bojo de desdobramentos conectados à transformação da consciência, é um ponto que precisa ser enfrentado. Mas enfrentado de que maneira? Por isso essa introdução. Não enfrentado da maneira usual, como normalmente nós usamos a questão da saúde. O ser humano contemporâneo, ele se tornou extremamente pragmático, extremamente utilitário. Naturalmente, isso é uma consequência, isso é uma causa. Isso é uma consequência porque os tempos modernos, eles nos aceleraram com todas as ferramentas de mídia, todos os potenciais de transformação, eles nos aceleraram e nos exigiram medidas pragmáticas, práticas, não há tempo a perder. Mas isso também é causa. Porque o próprio ser humano, buscando extrair o melhor para si próprio de cada situação, ele acaba se tornando um ser que se fecha ao conjunto de experiências ao redor daquele aspecto que ele visa necessariamente. E, nesse sentido, a saúde é um dos aspectos que, vistos do ponto de vista pragmático, visto do ponto de vista sistemático e também, conforme colocado, utilitário, ele é um problema. É um problema que precisa ser enfrentado urgentemente, o mais rápido possível. Porque tempo é o fator fundamental da nossa vida. E nós não podemos ficar sem a nossa vitalidade. Nós não podemos perder a nossa capacidade de realização. Logo, a doença é vista como um inimigo que precisa ser combatido rapidamente e de forma rápida. E, do outro lado da doença, existem os consultores, aqueles que vão nos auxiliar para combater a doença. E sequer nós queremos, de uma maneira geral, entender as origens e as causas de uma queda de vitalidade. Nós queremos resolver. Então, imediatamente queremos um medicamento, um remédio, algo que nos faça resolver. É claro que aqui não há nenhuma intenção de discutir a capacidade dos profissionais de saúde em nos auxiliar, não. A escola é muito clara nisso. Nós precisamos ter, sim, pessoas de confiança a quem nós vamos recorrer em momentos que a nossa vitalidade não está exatamente como esperávamos. Precisamos de suporte médico, precisamos de apoio, não há o que questionar sobre isso. O que estamos querendo é incrementar, introduzir, agregar a essa percepção algo mais profundo. Nós conseguimos entender os sinais que o nosso corpo nos dá?
nós conseguimos perceber, em alguns casos, em alguns casos, existem sinais muito claros que o nosso organismo está nos dando sobre ações que nós tomamos. Por vezes, na discussão, principalmente em um ambiente mais esotérico, é muito comum se preocupar, eu tenho essa situação, é um karma, é algo do meu ambiente que eu estou inserido. Amigos, nós vivemos várias vidas, nessa vida que nós temos, várias experiências kármicas. Vejam, imagine que num dia nós cometemos um conjunto de atos reativos, inconscientes. Essa palavra consciência é uma palavra muito preciosa para a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Esses atos inconscientes, eles vão cobrar uma reação. Estamos no mundo da ação e da reação. Não há como fugir disso. Mas a reação que nós não aceitamos, a reação que nós não aceitamos, seja consciente ou inconscientemente, gera uma tensão. E essa tensão precisa ser resolvida. No outro dia, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma sensação ruim no nosso corpo, um envenenamento causado por nós mesmos, pela nossa inconsciência, pela nossa, e vamos usar uma palavra bem dura, pela nossa tendência de apego com a nossa imagem, porque nós não aceitamos o que vem a nós. E por vezes ficamos muito tristes e chateados. Amigos, é preciso ressaltar que existem doenças crônicas que precisam sim de tratamento sistemático. Mas mesmo as doenças crônicas e toda e qualquer tipo de perda de vitalidade, ele é uma informação. Ele é um sinal que precisa ser entendido, que precisa ser observado. Nesse sentido, a saúde e a espiritualidade, elas se conectam. Em primeiro lugar, e aí, nessa primeira abordagem, ao desenvolvermos a capacidade de ouvir os sinais do nosso corpo. Em certa ocasião ouvimos uma história na Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, em uma das nossas atividades, que tem uma analogia muito interessante. Por vezes usamos o nosso corpo como se esse corpo fosse um carro e que entrássemos e saíssemos desse carro a todo momento. E ele tem que estar plenamente funcionando. Nós pilotamos esse carro o tempo todo, sem ouvir os sinais do carro, sem perceber que tipo de sinalização ele está dando e, naturalmente, a condução desse carro é uma condução não apropriada para aquele que o conduz e para a sociedade ao redor. É preciso ouvir. É preciso ouvir o nosso corpo. E por que não ouvimos o nosso corpo? Qual é a questão que nos impede de serenamente e rapidamente também? Porque também o processo de ficar preso no seu quarto de autoanálise também pode nos levar a uma situação indefinida. Serenamente e objetivamente, como que não ouvimos os sinais? Por que não ouvimos os sinais? Porque muitas, entre aspas, estruturas de pensamentos, sentimentos, povoam o nosso campo de respiração, povoam a nossa atmosfera pessoal e se transformam em verdadeiras vozes
que nós ouvimos. Então é como se estivéssemos, mesmo que sozinhos, em meio a uma multidão de situações que nós criamos. Os pensamentos, os sentimentos que nós temos com as situações, com as pessoas, quantas vezes nós não nos pegamos conversando e respondendo e ouvindo respostas com uma situação absolutamente construída por nós mesmos. A pessoa não está lá, nada daquilo acontece, mas a gente conversa com ela nos nossos pensamentos. Essa falta de silêncio, essa falta de serenidade, essa falta de um esvaziamento tem uma consequência. As vozes que precisam, vozes entre aspas, tá? Os sinais que precisam ser ouvidos, não são ouvidos, porque todo o espaço da nossa consciência está ocupado pelo velho, pelo antigo. E cada nova informação, como por exemplo uma situação de perda de vitalidade, que conforme vimos aqui, pode ser uma consequência de um ato inconsciente, em geral ela não é ouvida. E ao não ser ouvida, se acumula, se acumula, se acumula e gera o que nós chamamos por vezes, desde um mal-estar até algum tipo de doença. Existem doenças genéticas? Claro que existem, né? Existem doenças, e não é à toa que a genética vem avançando bastante e consegue até mapear a probabilidade de determinadas doenças genéticas. Probabilidade não é certeza. 80% não é garantido que nós vamos ter aquilo lá. 30% não é garantido que nós não vamos ter. É só uma análise de risco, como se diz no mundo da genética, no mundo da análise do mapeamento genético. Então, existem doenças que são genéticas? Sim. Existem doenças que são crônicas? Sim. Mas o que é primordial disso tudo? A nossa consciência. A nossa consciência. E, finalmente, existe um aspecto associado à falta de vitalidade ou à falta de saúde e à nossa consciência que precisa ser observado para todos aqueles que estão em meio a esse caminho de transformação da consciência. Por vezes, a doença nos isola, mais ainda, e reafirma tendências de isolamento que nós trazemos já pelos nossos velhos hábitos do pensar, do sentir e do agir. E esse isolamento nos causa uma certa melancolia e dificulta ainda mais a percepção dos sinais que precisam ser enfrentados, percebidos pela nossa consciência. Mas, amigos, nada disso é definitivo. Nada disso é algo que limite a nossa capacidade de transformação se nós o quisermos. Se houver uma vontade pura e se essa vontade for iluminada por esse princípio transcendente em nós. Não há nenhuma incerteza a respeito da possibilidade desse princípio transcendente em nós. Ele está sempre presente. Ele nos ilumina. É como se ouve falar do ponto de vista místico. Deus está mais próximo de nós do que mãos e pés. Essa visão mística, maravilhosa, ela é extremamente realista. Uma vez que a conexão com o mundo e a humanidade, conexão com o todo, com essa ideia de um Deus pleno e presente, ele está presente dentro de nós como um universo em nós mesmos. Mas para isso nós precisamos aprender, como o Rumi nos fala, a abrir os espaços que impedem que percebamos esse princípio universal, esse amor presente em nós. Essa é a tarefa de uma escola de mistérios. Esse é o seu principal objetivo: fornecer ferramentas, elementos que nos propiciem ir além das nossas próprias limitações, dos nossos próprios apegos,
seja em que situação estivermos. Para isso, é preciso que a nossa consciência esteja desperta. E a Escola da Rosa Cruz Áurea é um dos elementos importantes para nos auxiliar nessa tarefa de transcender. E se isso faz sentido para você, teremos a oportunidade, durante esse mês de dezembro, quartas, sábados e domingos, para nos aprofundar no tema saúde e espiritualidade. Fiquem todos muito bem, um grande abraço em todos.